na ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, solta ela, mata ali, cara. Pela... A família tinha amor por ele, né? Ele não tinha amor pela família, senão não teria feito o que fez. Veio o telefonema do Nelson anunciando de maneira muito agitada: doutor Francisco, mataram minhas filhas. No momento que ele entrou na casa, ele viu as meninas, ele gritava pelas meninas, o desespero foi grande. Ele só gritava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. O seu Nelson Schifusa é de uma família de classe média alta, e a Rita também, a Rita Schifusa, a Rita de uma família tradicional na região, bem financeiramente, cuidava das filhas, vivia para as filhas, né? Levava as filhas no shopping, viajava muito, sempre muito bem vestidas, muito bem arrumadas. Eram 3 princesas. Eu tinha uma padaria perto no sobrado que eles moravam. A Rita era minha cliente, né? E as filhas dela estudavam no colégio que a minha filha estuda, horários diferentes. Então sempre nós conversávamos, às vezes ela passava na minha casa, sempre estava com as filhas, correndo com as filhas para baixo e para cima, para o colégio, para curso. Então era a vida dela muito corrida, uma ótima mãe, filha muito amorosa. As meninas, assim, eu não tinha contato com elas, o meu contato era profissional com o pai, mas sempre a gente conversava algumas coisas e ele falava: olha, minhas filhas estão indo muito bem, inclusive uma delas, a Renata, trabalha no fórum, tem uma grande vontade de ser juíza de direito, está se esforçando muito para isso, é auxiliar do juiz na comarca. Eu me lembro, nas lides forenses, no fórum, quando nós íamos ao fórum, e estava lá a Renata, que é a mais velha. A Renata, ela presidia audiências conciliatórias entre as partes. Ela era uma pessoa, assim, muito estudiosa. Eu me lembro de Renata, ela era uma menina magrinha, muito elegante, uma menina, assim, delicada em todos os aspectos. Uma menina angelical, uma menina muito bela, muito culta. E ela sonhava em ser uma juíza. Ela não usava o seu óculos sem que combinasse com a própria bolsa ou seu sapato. Era uma menina que todos adoravam no fórum. Tanto que o Nelson levava a filha para o fórum uma hora e, ao final, iria buscá-la. Sempre o Nelson buscou a filha para proteger sempre essa menina. A Roberta, ela também era uma estudante, estava aguardando, já estava prestes até, inclusive, prestar o vestibular. Ela tinha dúvida do que ela queria, mas era uma menina muito estudiosa, muito dada, muito ligada aos pais, à mãe, todo mundo. E eu era um pai entusiasmado pelo comportamento das filhas, as meninas muito bem relacionadas na cidade. A mãe cuidava das filhas e vivia para as filhas como as filhas viviam para a mãe. Era uma família muito unida, uma família dócil, uma família que encantava todos ali, que era um condomínio pequeno de poucas casas, fechado, né? E todos ali gostavam daquela família. A data foi no dia 11 de novembro de 2011, na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro Vila Oliveira. Eu estava na abertura dos Jogos Abertos do Interior, lá em Mogi,
Por volta de 10 horas da noite, mais ou menos, chegou uma das pessoas ligada à família e me comunicou. Na festa, você vai ter trabalho amanhã, porque houve um duplo homicídio e está indo para o IML agora. Eu estava em casa, estava pronto para sair para um passeio, quando veio o telefonema do Nelson anunciando de maneira muito agitada: doutor Francisco, mataram minhas filhas. Eu, Nelson, como assim, Nelson? O que está acontecendo? Mataram minhas filhas, doutor, mataram minhas filhas. Eu interrompi o passeio, falei para minha esposa que estava cancelada a nossa atividade daquela noite, e de maneira muito rápida eu desloquei para o endereço dele. A polícia militar já estava no local, fez uma preservação. Ele estava sentado numa viatura do SAMU, no acesso, estava muito chorando muito, estava muito agitado. E eu conversei com ele e ele, primeira descrição, eu perguntei: Nelson, o que aconteceu? Doutor, mataram minhas filhas. Minha casa parece um frigorífico. Aí que eu tomei acesso à casa, fui um dos primeiros. Ele ligou para a polícia militar. Como ele tinha o meu telefone pessoal, a segunda ligação veio para mim. Eu entrei e realmente aquela era uma cena inesquecível. Os corpos estavam ali, um no chão e outro sobre a mesa. Todas elas com lesões expostas, lesões violentas, né? Fatais, muito sangue. A Renata chegou do fórum, vai ao segundo andar da casa, se veste, tira as roupas. Ela estava com um pequeno short, uma blusinha, e ela deve ter se postado no sofá da sala. E ela devia estar manuseando algum livro jurídico, alguma coisa, e ele tocando no computador. Mas ele estava navegando em sites duvidosos, sites com cena de sexo. Ele mexia ali. E isso foi uma das perguntas que depois eu fiz ao pai, se a Renata reagiria a qualquer aproximação do tartaruga. Aí eu não sei se ela deu um tapa nele, a gente não tem o depoimento dela, fica essa suspeita. Porque ele, de maneira... Ele sai do controle, ele caminha 5, 6 passos, ele toma acesso a um pequeno banheiro. No que ele retorna, ele lança a mão da faca. Uma faca de cortar peixe, uma faca aberta. E ele vem e faz o ataque. A segunda menina, a Roberta, estava no segundo andar da casa. Ela estava com o walkie-talkie ouvindo música em alto tom. Então ela não escutou, mas por qualquer outro espírito de coisa, ela desce. Quando ela desce, ela depara com a irmã dela morta. E ela tenta escapar quando há um segundo ataque do tartaruga. Então ele faz um outro corte. Me parece que ela corre para o lado da porta. Era a única porta principal da sala. Ela toca na porta e aí ela tomba. Ela corre com um grande corte no pescoço. E há os indícios de que ela foi arrastada. A gente percebe que ficou todo o sangue indicando, com certeza, o corpo veio para a cozinha também. E ali ela também submetida a uma violência sexual. Ele dizia que haviam entrado pessoas dentro da casa e que havia
acho que era para tentar roubar a casa, e acabou matando as meninas. E o que aconteceu? O Nelson, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, você foi atropelado? Aconteceu alguma coisa? Ele, vai ver as meninas. Ele falava assim. E o Nelson entrou na casa. A hora que ele chegou na casa, foi desespero total. Isso nos chama atenção, eu repito sempre. No momento que ele entrou na casa, ele viu as meninas, ele gritava pelas meninas, o desespero foi grande. Ele só gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A principal causa-morte foi a hemorragia, não tenha dúvida. Porque as lesões eram extremamente profundas na região do pescoço, o que causa lesão de artérias e vasos importantes, causando uma hemorragia muito grande e acentuada. Eu cheguei a ir no Instituto de Criminalística e ver as fotografias do local do crime e havia realmente muito sangue. As duas moças sofreram vários tipos de agressões, tanto por algum instrumento arredondado, que eu não sei do que se trata porque a gente não faz local do crime, como instrumentos contundentes normais, de alguma forma, porque elas apresentavam equimoses, apresentavam hiperemias, apresentavam outros ferimentos contusos diferentes dos causados pelas facas. Houveram tentativas de estupro nas duas, porque as duas apresentavam equimoses. Numa delas, uma equimose arroxeada, na outra, uma equimose avermelhada, que, por ter essa coloração, obviamente, foram produzidas em vida. Então, não houve defloramento, mas houve a tentativa. Os laudos constataram que houve violência. Se houve violência, houve lesões, né? Nas partes íntimas, portanto, é estupro. Incontestável. O estupro ele pode ser caracterizado de qualquer maneira, de qualquer forma, pela nova legislação, inclusive. Basta atentar contra o pudor, basta querer manter um relacionamento sexual ou querer saciar seu libido sem o consentimento da mulher, já caracteriza o crime de estupro. Eu acredito que 2 a 3 minutos sangrando daquela forma, a pessoa já deve perder a consciência. Porque como são vasos que levam o sangue, trazem o sangue do cérebro, essa perda de consciência é bastante rápida. Então eu acho que no máximo uns 2 minutos, 3 minutos já dá para perder a consciência. Não existiria possibilidade de socorro porque foram muito fortes, muito intensos, com lesão até de traqueia, com lesão bastante profunda no pescoço. E como eu disse, 1, 2 minutos, talvez 3 minutos, aconteceria a perda de consciência e a morte. Eu não tenho conhecimento do histórico da vida dele, mas eu sei que de longa data, de muito longa data, ele se aproximou. Eu não sei se é através da oficina do Nelson. E aí ele vai para dentro da casa do Nelson. Ele ganha toda a confiança da família, inclusive das meninas. Ele tinha acesso amplo na casa. O Nelson gostava dele como um ente da família. O que causou o maior dano nessa situação. Ele é casado, tinha 2 filhos, né? E frequenta a casa da família há 15 anos. Né? Ele viu as meninas pequenininhas crescer, 3 aninhos de idade, né? E a minha amiga e a Rita e o Nelson tratavam ele como fosse da família. Ele era um faz-tudo na casa, arrumava jardim, pintava, tomada, tudo. O Antônio Carlos, que ele era conhecido, até tinha um apelido de tartaruga, até era um apelido que a própria família e todos davam a ele. Não era de uma forma jocosa, mas carinhosa, né? E uns brincavam que ele tinha uns braços, parecia uma tartaruga mesmo. Ou outros até falavam que ele era muito vagar. Mas ele era um moço caprichoso. E o Nelson, caprichoso que eu diria assim, né, em reformas, em reparos de casa,
Ele fazia de tudo um pouco. Ele era uma pessoa respeitadora, tratava todos de senhor, senhora, pedia licença para sentar uma mesa, para se levantar. Ele era uma pessoa, um homem acima de qualquer suspeita. A mãe das meninas estavam na casa, o Nelson chegou e eles saíram para ir até uma imobiliária. Então, dentro da casa, ficou a empregada, ficou o piscineiro e o tartaruga. Acontece todo esse desfecho, esse crime. O tartaruga é localizado na porta principal, que é uma escada. Ele estava debruçado e ele estava ainda com a faca na mão. Assim que o Nelson vai tomar acesso na garagem, ele se curva, se deita. É possivelmente que instantes antes ou naquela chegada dos pais, ele precisava mostrar uma justificativa do que aconteceu. Então, eu acho que ele se autolesiona. Aí o pai vai tomar acesso, ele pega e fala, olha, entraram os ladrões na casa. Olha o que eles fizeram. Aí o pai entra, se depara com aquela cena inesquecível, né? Eu fiquei ali um bom tempo, procurando naquele local do crime, naquela cena, buscar uma resposta. Embora eu não fosse o delegado atuante na área, porque eu era Biritiba-Mirim, mas pela minha condição de policial, pelo quadro que se apresentava ali, eu me interessei em poder colaborar com todo esse trabalho e mais o grau de confiança que o pai das vítimas estava depositando. Então, eu fiquei a buscar informações, veio a polícia técnica local, pegando um indício de um detalhe aqui, outro, andamos toda a casa. Eu fui procurar saber quais as pessoas que ocupavam o imóvel. Era o casal, as duas filhas, e depois esse indivíduo, o tartaruga, e mais o piscineiro. Como o casal não estava na casa, porque eles haviam saído horas antes para resolver um assunto deles, eu fui fazendo uma exclusão da personalidade de cada funcionário que estava lá. Logo, eu encontrei com a empregada não estava lá, e passei a conversar com ela. Fui saber há quanto tempo ela trabalhava lá, como que foram a presença das pessoas e como que eles foram deixando o imóvel. Ela falou, olha, eu saí, logo antes de mim, aliás, foi embora o piscineiro e o tartaruga. Foi o último a sair da casa. Então, olhando tudo aquilo ali, conversando, excluindo, eu não me convencia dessa situação. Achava que tinha que pesquisar mais, pesquisar com rapidez, para não dar distanciamento do autor do crime. Deixando o local do crime, eu fui até o hospital, porque havia uma informação que o tartaruga estaria ferido e estava no hospital. Eu precisava, então, conversar com ele, para ele passar algumas informações necessárias para mim. E chegando lá, eu apresentei no hospital, ele estava lá, estava consciente, e comecei a perguntar algumas coisas e ele, de maneira muito defensiva, não se prontificava, manifestou o desejo de não passar informação nenhuma. E se fechou. Eu olhava para ele, ele estava todo manchado de sangue, ele estava com alguns curativos leves, né? Eu olhava e eu não me convencia de que ele havia realmente entrado numa luta corporal excessiva, né? Eram lesões bastante superficiais, perto das lesões que as moças sofreram, né? E ele era um indivíduo forte, um indivíduo que tinha praticado luta anteriormente, e como que as meninas foram machucadas daquele jeito e
e ele simplesmente pequenos ferimentos. Eu não sei exatamente se ele tentou se autolesionar ou se ele foi ferido pela própria vítima. Nós, como médico-legistas, temos uma frase muito importante que o cadáver fala. Nós, médicos-legistas, precisamos nos precaver e nos orientar de forma a entender o que o cadáver está falando. Nós temos que elaborar um laudo com todos os subsídios possíveis para facilitar a ação da polícia e da justiça. Então, nós temos que procurar no cadáver todas as informações disponíveis. Isso é muito importante. Muitas vezes as famílias querem que o cadáver seja liberado rapidamente. Não. Nós temos que buscar todas as provas para depois liberá-lo. Eu havia conversado com o delegado titular do 1º Distrito, com aquelas primeiras informações que eram muito pequenas ainda, se havia a possibilidade da prisão em flagrante do Tartaruga naquele instante. E ele sentiu que não havia uns elementos de convicção. Então ele não quis fazer. E eu, com medo de Tartaruga empreendesse fuga, chamei pelo médico do hospital e falei: olha, nós estamos aqui envolvido numa investigação, um fato grave, de grande repercussão, com 2 vítimas, né, 2 mulheres, né, abalou toda a nossa cidade, na região Mogi das Cruzes. Eu preciso da permanência do Tartaruga aqui no hospital. Ele falou: olha, ele está sobre uma medicação, vai continuar sobre esse efeito dessa medicação e ela vai se estender até por volta de 11 horas, meio-dia do outro dia. Eu achei aquilo bom, porque a qualquer momento alguém poderia tirá-lo do hospital e eu ficaria muito longe do autor do crime, que eu já tinha uma boa convicção disso. Voltei para minha residência, eram 4 horas da manhã, e logo, quando foi 7h30, eu já estava de novo acordado com aquela determinação que eu precisaria ainda terminar o trabalho que eu estava envolvido. Eu senti uma necessidade grande de estar resolvendo isso. Voltando, eu já tomei conhecimento que o autor já tinha sido encaminhado, recebeu a alta hospitalar e já estava no setor de homicídios. E para lá eu fui junto com o juiz. Chegando lá, eu tomei conhecimento que vários policiais, inclusive outros delegados, já haviam também passado o Tartaruga para um interrogatório. Eu entrevistava bastante, repetia, repassava e fui trabalhando para o lado da convivência dele com a família. Fato importante que nós observamos no transcorrer do processo, a primeira audiência, ele procurava se exculpar, ele procurava trazer um interrogatório mostrando que ele não sabia o que estava fazendo, que ele estava fora de si. Ou seja, no mundo jurídico, nós temos aqui uma exculpante, ou seja, o agente, o criminoso que pratica um fato e não sabe o que está fazendo, alega uma anomalia mental, ele não pode ser preso, ele tem que ser internado e tratado, né? Ou seja, ele tentou mostrar isso ao juiz, tentou passar isso ao juiz, né? De modo que no interrogatório, fato importante, ele a toda hora ele falava o cara lá, a pessoa lá, se reportando a uma terceira pessoa que teria cometido aquele crime, aqueles crimes, uma pessoa capaz, normal mentalmente. O que nós verificamos é que ele teve uma conduta momentânea de um verdadeiro psicopata, mas não aquele psicopata que precisa de um tratamento doentio. Ele tem aqueles seus momentos em que ele vira uma verdadeira fera, né? Verdadeiro monstro, mas ele é capaz de discernir o caráter criminoso do fato, ou seja, ele sabe o que está fazendo.
Eu falei assim, você gostava muito das meninas? Ele falou, sim, gostava. Inclusive, ele foi criado como filho e acompanhou todo o crescimento das meninas. Eu falei, se é que entrou ladrão na casa, você não fez nada por elas. Aí ele começou a ficar um pouco apreensivo. Eu falei, você não fez nenhum ato de defesa para salvar as meninas. Eu fui cobrando isso dele e cobrando também o laço de afetividade que ele tinha com a família e com o pai das meninas. E em determinado momento eu me lembrei que o delegado que trabalhava no caso estava no computador baixando algumas fotos. E eu peguei e falei assim pro Tartaruga, eu falei, olha, eu vou pegar umas fotos que eu quero mostrar para você ver o presente que você está entregando para o Nelson. Quando eu falei isso, ele também já se abateu bastante. Eu fui lá, peguei as fotos, vim com ela virada. Falei, olha, eu vou mostrar para você que esse é o presente que você está deixando pro Nelson. E a seguir, assim que você vê as fotos, eu vou chamar o Nelson porque ele quer conversar com você e quer te agradecer pelo que você está fazendo, pelo que você fez. Aí ele não queria o contato nenhum com o Nelson, ele refugava. Você está falando que entrou 3 marginais na casa, que era roubo, e isso tudo é mentira, porque eu repassei isso aí, não sumiu nenhum objeto. E não entrou nenhuma pessoa lá. É você que estava dentro da casa, Tartaruga. É você que fez isso. E você vai informar isso para mim. Assim que eu senti que ele estava no ponto de admitir a prática do crime, eu convidei novamente o juiz a entrar, tomar acesso na sala, juntamente com o advogado dele, e eu mostrei as fotografias. Mostrei a fotografia, ele chorou muito, né? E aí ele já estava em condições de responder. E aí eu lancei a pergunta. Tartaruga, quem é que matou as moças? Ele estava curvado, estava com a cabeça baixada. Ele levantou em presença do juiz e do advogado, né? 2 testemunhas de qualidade. E falou, fui eu. Se o seu Nelson imaginasse ou desconfiasse, ou a dona Rita também presenciasse algum ato no sentido de que o Antônio Carlos Tartaruga, o criminoso, tivesse algum desejo sexual, pudesse vir a desrespeitar suas filhas, eu tinha certeza que o Nelson, a própria Rita, já teriam colocado para fora da casa. Ele não iria permitir isso. Eles ficaram chocados. Um pouco eles se sentiram culpados pelo fato de essa pessoa estar na casa, mas na verdade eles não têm culpa nenhuma, porque é uma pessoa que eles viram de pequeno também, porque ele era bem novo quando começou a trabalhar. Então, mas assim, nós que somos pais, puxa a culpa pra gente, né? Se não fosse eu ter posto. Mas assim, ninguém conhece o coração de ninguém, né? Então, eles se sentiram culpados, mas eles não têm culpa de nada. Ele não, em momento algum, ele imaginava, não passava na cabeça, na mente do Nelson, que o próprio Tartaruga, uma pessoa que ele tinha como filho, teria praticado ou iria praticar alguma coisa, principalmente no caso, fato tão grave, um crime tão grave contra as suas filhas, né? Só veio, Nelson só caiu na realidade na delegacia de polícia. Ele tinha toda a liberdade na residência, toda a liberdade. Na hora do almoço, no jantar, ele sentava, ele comia junto, se alimentava, usando a frase do Nelson. Ele comia da mesma comida que a gente. Ele participava da família. Então, o Nelson
em momento algum poderia desconfiar. A Rita o tratava como se fosse um filho. O Tartaruga nunca desrespeitou a Rita. Ele nunca levantou a voz para a Rita. Nunca desrespeitou o Nelson. Eles não poderiam imaginar que ali dentro da residência e na alma daquele homem existia um monstro que ele poderia ter atacado da forma como atacou as duas meninas. Quando eu mostrava para ele uma dúvida sobre o Tartaruga, ele defendia o Tartaruga. Não, ele não pode ser ele, não pode ser ele. Ele é como se fosse um filho, ele vive aí dentro da minha casa. Tanto é que foi necessário, em determinado momento, eu pedi para retirá-lo do local do crime. Eu falei, olha, ele atrapalha o raciocínio do raciocínio policial, porque ele fica dizendo que não é o Tartaruga. Aí não seria bom. E aí ele foi conduzido também até o hospital, que ele precisava de uma assistência. Logo que eu peguei a confissão do Tartaruga, retornei à sua presença e dizendo, Nelson, eu vim aqui te dizer que é o Tartaruga que matou suas filhas. Ele, não estou convencido. Eu falei, é ele sim. Inclusive está aqui o juiz, está do meu lado. Ele assistiu à confissão e ele se irou. Queria ir ao encontro do autor do crime, ele queria de manter uma conversação. E o que é o detalhe importante, ele não tinha vício, ele não fumava e não bebia. Ele era uma pessoa assim que se apresentava como um homem do bem, uma pessoa do bem. Ninguém poderia presumir, ninguém imaginava que ele fosse ter uma conduta diabólica, uma conduta monstruosa dessa maneira. Principalmente o Nelson e a Rita, que confiaram suas filhas nele, para ele, ou seja, tome conta das meninas para mim, cuide das meninas que eu vou sair e já volto. Quando voltaram, viram lá as filhas todas mutiladas ali, violentadas, enfim, mortas. O Nelson pagava faculdade para ele tá fazendo engenharia. Então, assim, sempre fez muito bem. A minha amiga dava cesta básica, colocava no carro, levava na casa dele para ele não pegar ônibus, porque ele morava assim longe de Mogi, Biritiba, Mirim. Ele morava. Então, assim, ele era um membro da família, porque frequentou a casa há 15 anos. Quase todos os dias, né? Sempre cuidando, né? Então, ele tinha amor pela família. Assim, a família tinha amor por ele, né? Ele não tinha amor pela família, senão não teria feito o que fez. O Antônio Carlos não teve um amigo para depor a seu favor. Para falar se ele era bom, se ele era trabalhador. Eu acredito que ninguém, até no próprio seio familiar, admitiu, concordou, ou pactou, ou apoiou, mesmo após o crime, a conduta. Ou seja, ninguém lhe deu qualquer tipo de atenção, carinho ou abrigo. Porque todos viram que ele desrespeitou uma família. Ele não respeitou ninguém, absolutamente ninguém. Nem a integridade, nem a vida, nem o carinho, nem o amor que toda aquela família tinha por ele. A maior dificuldade era buscar os elementos de prova o mais rápido possível, porque ele não foi surpreendido cometendo o crime. Então, a minha preocupação era não deixá-lo escapar. Eu tinha que alcançar isso para nós cercarmos o autor, para que ele não fugisse da ação da justiça. E se isso acontece, o processo vai se arrastar demais, vai demorar, poderia haver um maior prejuízo. Então, qual era o meu interesse? Era coletar essas provas o mais rápido possível. Por isso que eu convidei o médico legista a vir ao hospital, né? A função dele era verificar os corpos das vítimas fatais e não do autor, que poderia isso ficar em segundo plano. Mas o que me trouxe é fazer isso primeiro. Colher em cima do suspeito os indícios de prova. E foi isso que aconteceu. Sinceramente, eu não diria que seria uma satisfação. Seria somente o dever cumprido.
Não é agradável a gente lidar com crime. Não é agradável a gente lidar com problemas que envolvem tantas lesões e tantos ferimentos e tantas desgraças. É simplesmente a sensação de dever cumprido. A maior dificuldade foi ver duas meninas com aquela idade, ali na mesa de necrópsia, feridas daquele jeito. Porque eu já estou nisso há mais de 30 anos e, na época, eu até disse, eu não tinha visto alguma coisa com tanta brutalidade como foi esse caso. Isso me marcou muito, me mexeu muito. E, principalmente, no momento que eu estava fazendo a necrópsia, tocou meu celular e era minha filha. E ela me dizia que conhecia as duas meninas. E naquele momento eu pensei comigo, poderia ser a minha filha. Falar do caso dos outros talvez seja mais fácil, né? Mas você imaginar que aquele caso poderia ser com alguma pessoa sua é muito difícil. E naquele momento me passou isso pela cabeça. E para mim foi péssimo. Confesso a você que foi péssimo. Eu não digo que ele premeditou, ele preparou esse crime. Não, não foi isso. Mas ele investiu contra duas jovens indefesas que ele não pôde atacá-las. Ou seja, ele queria ter um relacionamento sexual de uma forma criminosa, ou seja, estuprar as duas moças, as duas meninas, né? E não conseguiu, porque elas relutaram. Havia manchas de sangue pela casa, nas paredes, a pessoa. Ele chegou a arrastar a Roberta pelas duas pernas como se fosse um animal. Ele falou que não sabe por que ele fez, que ele não tem nada contra a família, só agradecer. Eu estava lá no dia do julgamento. Mas arrependimento eu não acredito, não. Porque para mim, ele fez de caso pensado. Parece que é uma coisa de perda de consciência momentânea, né? Uma coisa muito explosiva. Ele tinha um respeito, tinha um relacionamento, possivelmente um carinho, um afeto com todos da casa, né? Os pais, as meninas, né? Parecia que eles viviam como se fosse uma família. E, de repente, a pessoa... Chegamos até a pensar, pô, será que o cara ficou meio diabólico? Né? Num momento desse, veio uma suspeita. Ele foi condenado, pegou pena alta, né? E ele está preso. Uma repercussão a nível até mundial. Por quê? Porque se estudou a própria personalidade. Ele é um criminoso, ele é um delinquente, esse fato é um fato isolado, ele merece o perdão da justiça, né? Por isso que eu digo, dia a dia nós temos que refletir, nossos legisladores têm que refletir nesse aspecto, nesse sentido. Porque nós temos, assim, que dar uma resposta, né? Tirar as crianças das ruas e prepará-las para um futuro. Mas o criminoso que comete um crime com requinte de crueldade, ele tem que saber que ele pagará a sua pena. Eu acho que ele é um risco para a sociedade, sim. Porque uma pessoa que tem uma filha, ter coragem de fazer isso com a filha de alguém que ele viu crescer desde os 3 aninhos de idade, então, assim, eu acho que ele é um risco para a sociedade. Ele sendo solto, ele coloca em perigo a própria sociedade e a própria família também, que, ao que consta, a esposa, a ex-esposa dele já não quer mais saber dele. A própria família, o que eu sei. Então, ele coloca em risco a sociedade, ele é um potencial criminoso, sim, ele sabia o que estava fazendo, ele cometeu um crime que eu diria que é um crime hediondo, um crime bárbaro. É um crime, foi majorado às penas altas, né? Respondeu, sim, pelo homicídio qualificado, um motivo fútil, o estupro. Isso somou uma pena bem alta para ele. Eu, com todo o respeito, ao longo desses
34 anos no mundo jurídico, na área criminal, eu percebo que o nosso país existem leis, mas nossas autoridades são frouxas. As nossas autoridades deveriam, sim, aplicar a pena ou as penas com mais rigor. Com o rigor que a lei precisa. Então, o que eu espero é que os desembargadores do Tribunal de Justiça do nosso Estado, e se necessário for, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, né, majorem a pena. Majore a pena, porque essa pena poderá até ultrapassar a 90 anos. Para que a sociedade, para que ele mesmo saiba que o rigor da lei deve ser aplicado nesses casos. Mesmo que tudo que seja feito a nível de justiça, de lei, de aplicação, de cumprimento de pena, nada adiantará. Nada vai adiantar. Nada vai adiantar. É uma mãe que acorda, não dorme, vive deambulando pela casa, não tem o próprio sentimento da própria vida, e o réu está lá, o acusado está lá, não vê a hora de sair, ter a sua liberdade. Não é verdade? Então, o que nós verificamos realmente é que o Estado precisa majorar as penas e tirar bem mais o que? Essa forma de progressão de penas. Ou seja, parar de dar privilégios a presos que cometem crimes com tamanha crueldade. Os anos passaram muito rápido para a Rita depois desse fato. A Rita não é a mesma pessoa, seus traços físicos, as suas marcas de expressões tomam conta de sua face. É uma moça que hoje ela só espera, é o desejo dela, se ela fala, encontrar com as filhas, ela só espera pela morte, infelizmente. O Nelson procura fortalecer a Rita. Eu digo que o Nelson, ele se comporta como uma verdadeira torre, aquela torre de um para-raio, né? Mas você vê a todo momento aquela torre balançar. Hoje eles não moram mais na casa, né? Ele repassou a casa, vendeu. Depois eles mudaram, resolveram sair do estado, foram para o Nordeste, moram lá. O Nelson vem aqui ainda cuidar dos assuntos dele. Na oficina, ele tem o filho, né? A Rita não tem, né? Só tinha as duas. Agora o Nelson já tinha um filho antes, né? Do primeiro casamento. Ele toma conta da oficina do pai e agora o Nelson voltou a trabalhar também, porque ele também se afastou um pouco, porque estava sem condições. Agora tem que trabalhar, né? Tocar a vida, né? Aonde quer que eles sigam aquelas imagens, aquele momento, sempre vai voltar. Aquela tragédia toda, aquele desespero, a forma trágica, cruel, covarde com que eles perderam a filha, eles jamais esquecerão. Não há antídoto, não há remédio que cure essa ferida. Na verdade, os dois estão com problema de saúde. A Rita toma calmante até hoje, a Rita não consegue dormir, né? Ela veio até na minha casa, dormiu lá, mas não conseguia. Eu digo a vocês todos, o filho que perde o pai e a mãe é um órfão. Agora, o pai e a mãe que perdem um filho é um nada. Ele perde a própria essência, lhe rasga a própria alma.